alunos do nono ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Elma Pereira. Iremos iniciar a nossa correção da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado Geografia. A unidade temática Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida. Tema: Recursos Naturais, a questão ambiental. Número 1. Explique a afirmação a seguir e dê alguns exemplos. Algumas sociedades utilizam os recursos naturais muitas vezes de forma predatória ou abusiva, né? Todos nós dependemos do ar, da água, do solo, da vegetação e dos animais para sobreviver. Os recursos naturais disponíveis na natureza podem ser renováveis ou não renováveis. Portanto, existem algumas pessoas, alguma sociedade ou alguns países que utilizam de forma abusiva e até mesmo extrai os recursos naturais muito mais do que outras sociedades. Então, resposta: algumas sociedades utilizam de forma irracional e sem controle os recursos naturais, tais como o desmatamento, as queimadas e a extração dos recursos não renováveis. Essa retirada irracional dos recursos naturais da natureza, gente, prejudicará nós e futuramente as futuras gerações. Então, temos que ter um uso dos recursos naturais de forma sustentável, pensando na economia desses recursos, porque alguns desses recursos são finitos. Um dia poderá acabar e as futuras gerações ficarão prejudicadas. Questão 2. Os recursos naturais são subdivididos em dois grupos, conforme as suas capacidades de se manterem disponíveis ou não na natureza, após a utilização pelas atividades humanas. Existem, assim, os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Preencha a segunda coluna conforme os itens enumerados na primeira, identificando quais recursos naturais são renováveis e não são renováveis. Gente, essa tabela aqui eu coloquei para explicar. A resposta estará no próximo slide. Então, para a gente entender o que são recursos naturais renováveis e não renováveis, todos esses recursos fazem parte da natureza. Por isso, nós, seres humanos, dependemos da natureza. A natureza é de forma fundamental, de muita importância para os recursos humanos. Porém, o homem ele tem que saber utilizar esses recursos que a natureza nos oferece, né? Isso, conforme cresce a população, mais recursos naturais são retirados da natureza. Esses recursos eles podem ser não renováveis ou renováveis. O que são recursos não renováveis? São aqueles que a natureza demora centenas e milhares de anos para repor. Exemplo, os minérios, o ferro, a bauxita, o ouro, os combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão mineral, o gás natural. Estão em quantidade limitada. Se continuar explorando, se o homem continuar explorando esses recursos sem um devido controle, isso vai esgotar, né? Porque para ele se recompor, ele precisa de várias eras geológicas, milhões de anos para se recompor novamente. Por exemplo, os combustíveis fósseis, que são materiais energéticos que o homem utiliza, né? O carvão, o petróleo, o gás natural, o urânio. Esses recursos aqui, gente, ele poderá se esgotar, né? Então, futuramente poderá faltar, porque o que são combustíveis fósseis? São restos de animais e vegetais que morreram e ficaram soterrados há milhões de anos, formando sedimentos na natureza, tá? As bacias sedimentares. Os minerais metálicos, ferro, cobre, alumínio, prata, ouro. Os minerais não metálicos, argila, areia, calcário, mármore e as fosfatos. Todos esses materiais aqui são muito utilizados para o crescimento econômico de um país, para gerar energia, para transformar o ferro em aço, né? As construções civis. Então, porém, eles não estão disponíveis por muito tempo, poderá esgotar futuramente. O que são os renováveis? São aqueles que podem ser renovados, são aqueles que não se esgotam rapidamente, apresentando a capacidade de renovação, tais como o solo, a água,
o sol, os vegetais, as florestas. Então, os renováveis, os energéticos, energia solar, energia eólica, a energia hidroelétrica, a energia geotérmica, a biomassa, né? A maré motriz, são energias que podem ser renováveis. A hidroelétrica, por exemplo, não é poluidora, já essas energias aqui, ó, de combustíveis fósseis, emite o CO2, né? Então é bastante poluidora, já essa energia aqui de materiais energéticos, a energia solar eólica é uma energia limpa, não polui e é renovável. Os hídricos, os lagos, rios, águas subterrâneas e os biológicos, a agricultura, a pesca e a floresta são renováveis. O biocombustível, por exemplo, utiliza-se os vegetais para transformar em energia, né? Em combustível. Então, é um recurso renovável. Então, vamos para a resposta. Coluna 1, recursos renováveis, recursos não renováveis. O ouro, não renovável, diamante também não renovável, o solo já é um recurso renovável, a água é renovável, os vegetais é renovável, a luz solar é renovável, o petróleo não é renovável, as florestas é renovável, o gás natural não é renovável, o ar é renovável, biocombustíveis é renovável, carvão mineral não é renovável. Então, o petróleo, por exemplo, é um dos recursos mais utilizados na atualidade, né? Para a produção da gasolina, geração de energias, né? Porém, é um recurso que pode se esgotar, certo? Próxima questão. 3. Considerando-se que os processos de industrialização e de urbanização têm um custo ambiental extraordinário, quais são as principais causas da degradação ambiental no mundo atual? Qual a sua ligação com os recursos naturais? As principais causas da degradação ambiental no mundo atual são as queimadas, o desmatamento, a poluição do ar, a poluição das águas e dos solos. A industrialização e o crescimento populacional aumenta a exploração dos recursos naturais. Quanto mais tem gente, mais necessita de consumir, então mais explora-se os recursos naturais. A queima de combustíveis fósseis, o petróleo e gás natural, mineral, por exemplo, utilizados na geração de energia das indústrias e veículos, provocam poluição do ar e contribui para o aquecimento global. Então, a exploração desses recursos estão diretamente ligados à degradação do meio ambiente. Questão 4. Em sua opinião, que atitudes importantes cada cidadão pode tomar em defesa dos recursos naturais e do meio ambiente? E as indústrias? Gente, a questão ambiental, a primeira coisa é conscientização, né? Você não gastar água ao escovar os dentes, fechar a torneira, não lavar a varanda com a água, mas utilizar a vassoura no lugar da mangueira de água, né? Os carros, ter economia na água, você está tendo consciência de que aquele recurso ali, ele tem que ser utilizado de forma inteligente e sustentável. Você deixar o seu quarto com a janela aberta, você está usando a energia solar ao invés da energia elétrica, você está economizando. Então, pensar em uma consciência ambiental, isso é uma economia para o seu bolso e uma ajuda agradável para o meio ambiente, né? Você andar a pé ou usar o transporte coletivo ao invés de usar vários carros nas cidades, você plantar árvores já é uma atitude, né? Não jogar lixo no chão. Quantas pessoas ainda têm essa atitude de jogar o lixo no chão, né? Então aquela criança, aquela pessoa que joga o lixo no chão, chupa uma bala, um papel de bala e joga o lixo no chão, isso ali é uma pessoa que não tem um pingo de consciência ambiental. E a outra coisa muito importante são os 3 R's: reduzir, reciclar e reaproveitar. Então vamos ver como resposta. Você como cidadão precisa de conscientização. Os 3 R's: reduzir o consumo, né? Se você reduz o consumo, né? Gasta muita água, reduz a energia elétrica, ou as mercadorias, você está contribuindo para o meio ambiente. Reaproveitar os materiais e produtos ao invés de descartá-los. O reaproveitamento dos materiais é muito importante. Reciclar o máximo de lixo possível, pois a reciclagem proporciona uma menor necessidade de explorar ainda mais os elementos da natureza.
para a fabricação de novas mercadorias. Se a gente recicla, não vai ter necessidade de explorar da natureza, você vai reaproveitar aquela mercadoria, né? É o plástico, o papel, o vidro, né? São materiais que podem ser recicláveis. Usar transporte coletivo, plantar árvores e não jogar lixo no chão. São algumas das sugestões, tá? As indústrias, o que as indústrias podem estar fazendo para contribuir com o meio ambiente? Adotar práticas sustentáveis, como investir em programas de reciclagem, reduzir as emissões de resíduos sólidos, usar energias renováveis, né? A solar, a eólica, a biocombustível e assim por diante, investimentos em responsabilidade social. Hoje, gente, uma indústria que produz suas mercadorias visando um desenvolvimento sustentável é vantagem para ela, crescimento econômico para ela e para toda a sociedade, certo? Questão 5. Faça uma relação entre o que foi estudado nessa semana e a charge abaixo. Na charge tem um senhor com a criança olhando um museu, uma foto, né, de uma árvore. Enquanto isso, na Amazônia, em 2059, então nós estamos em 2020, se continuar com esse desmatamento, se continuar com essa exploração dos recursos naturais, sem pensar nas futuras gerações, provavelmente em 2059, uma criança não saberá nem o que é uma árvore. Aí o senhor está mostrando. A árvore era assim, desse jeito, Juquinho, tá vendo? É como você entrar no museu e ver algo que não está no presente, os dinossauros, e mostrar, olha aí como eram os dinossauros, né? E aqui está mostrando a realidade, que se continuar com a exploração, as futuras gerações não vão saber nem o que é árvore, né? Isso aí é uma crítica, né? A essa exploração descontrolada do homem, visando só o crescimento econômico e não visando a sustentabilidade e não pensando nas futuras gerações. Então, a charge é uma crítica e uma reflexão sobre o desmatamento e a exploração dos recursos naturais, sem o devido controle. Se continuar dessa maneira, será quase inexistente a cobertura vegetal para as futuras gerações, ou seja, será quase inexistente os recursos naturais. E nós percebemos que tem ocorrido grandes mudanças, alterações climáticas, né? Em alguns lugares muitas secas, em outros lugares muitas inundações. Isso tem levado vários países a se reunir para tentar reduzir a emissão de CO2 na atmosfera, para tentar equilibrar, né, a dinâmica da atmosfera, porque a Terra, se continuar com toda essa exploração, ela não aguenta. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês na correção desse PET. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus.